Sejam muito bem-vindos, Dr. Info House, aqui é o Daniel. Pessoal, um vídeo um pouco diferente hoje no canal. Eu tenho para mostrar para vocês essa placa antiga aqui, tá? A descrição dela eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Os componentes, bonitinho, tá? Mas eu queria primeiro mostrar para vocês qual que é a proposta do que a gente vai fazer e depois eu vou conectar, ligar e colocar a imagem aqui no vídeo para vocês poderem observar o comportamento dela. Então aqui nós temos uma P5GC, vocês conseguem ver ali, MX1333. Ela é uma placa de 2007, 2008, então essa plaquinha aqui tem aproximadamente uns 20 anos, tá? E a nossa pergunta é, será que uma placa de aproximadamente 20 anos consegue nos atender? É útil, né? A gente consegue extrair alguma coisa de um equipamento de 20 anos atrás, tá? Então alguns pontos importantes, tá? Essa placa-mãe aqui, ela tem esse cara aqui, que é um driver de vídeo, ou seja, os processadores do Intel Core, a partir de Core i3, acho que segunda geração, a maioria deles tem esse componente aqui embutido no processador, tá? Nessa época, existiam placas-mães que tinham chipsets nela, entendeu? O que é muito engraçado, muito curioso, e havia algumas limitações. Por exemplo, você não podia colocar qualquer placa de vídeo aqui, tinha que ser uma placa de vídeo que esse cara reconhecesse. Então eu lembro que quando a gente comprava placas-mães nessa época, a gente escolhia se a gente queria seguir a NVIDIA ou a AMD. Dependendo qual delas você escolhesse, você tinha que escolher a placa-mãe com o chipset certo. É um processo parecido com o que você faz no processador, né? Você escolhe se aqui é AMD ou Intel. Naquela época, o mesmo raciocínio tinha que ser feito com a placa de vídeo. Hoje, não precisa mais. Essa placa-mãe aqui, ela tem dois módulos de memória de 2 GB, totalizando 4. Se você for verificar no manual do fabricante, ela diz que o máximo é 2 de 1. O que é curioso, né? Mas ela reconhece quanto? Ela reconhece apenas 3.5 GB, o que é comum, o que é normal, para arquiteturas de 32 bits, cuja limitação é 3.5 GB, se eu não me engano. Uma coisa curiosa, além de eu servir o café enquanto a gente está conversando, é que quando a gente for ligar, eu já testei fora das câmeras esse sistema, eu já testei, o que acontece? Uma coisa curiosa é que ele reconhece como se fosse 64 bits, tá? Não é curioso? Mas se ele reconhecesse 64 bits, não deveria estar reconhecendo os 4 GB? Sim, eu acho que sim, tá? Então, é uma coisa curiosa, porque se fosse o 64 como estava aparecendo, deveria reconhecer e fazer funcionar os 4. Na verdade, ele reconhece 4 GB, tá? Só que ele separa em torno de 100, 200 MB para a placa de vídeo, né, que é interna, esse cara aqui. Só que para a gente fica em torno de 3,5, 3,6, o que é típico de sistemas 32 bits, tá? A principal limitação dessa placa-mãe é que essas memórias, elas não podem ser aumentadas, tá? Por exemplo, você não consegue colocar duas memórias de 4 GB aqui e reconhecê-las. A princípio, não. Eu não tenho memórias DDR2 4 GB, o que é extremamente difícil de encontrar, porque elas são tipo coisa de servidor e tal, entende? Então essa aqui é uma das maiores limitações, tá? A gente está com o Intel Q6600, belíssimo processador, altíssimo TDP, e por algum motivo ele não esquenta. E eu acho que o motivo é o HD que a gente vai testar, que eu vou falar agora. Esse sistema que vocês estão vendo com memória, papipi, popopó, eu vou testar com esse HD da época, tá? Esse aqui é um Seagate de 500 GB, tá ok? Deixa eu ver o que mais que a gente tem de informação. Eu não tenho lá muita informação dele não. Mas ele é um HD grande, normal, que funciona bem. Que eu já instalei um Windows, demorou horrores para instalar o Windows. Tá em funcionamento normal. E eu estou só puxando uma folha aqui para colocá-lo aqui, tá?
Então, mais algumas curiosidades dessa placa antes da gente continuar, pessoal. Primeiro, ele tem esses indutores expostos aqui, ó. Esses indutores são difíceis de ver. Ele tem alguns capacitores eletrolíticos, que são esses grandões. Peraí. Vocês conseguem ver aqui assim? Esses grandões, né? Que não é tão comum de se ver mais. Hoje em dia só se usa os capacitores... acho que é metálico, metalizado. Enfim, uma tecnologia melhor, digamos assim, tá? Algumas coisas interessantes. A BIOS dele, olha aqui, ó. Olha que legal. Essa BIOS aqui, ela é removível. Então, para você regravar a BIOS, 2 palitos. Isso aqui não se vê mais, tá? A gente tem conectores IDE, que são conectores de HD e periféricos da época, tá ok? Se não me falha a memória, só dava para conectar 2, o Slave e o Master. A gente tem um conector... Opa, fugiu aqui. A gente tem um conector flop disk, que para quem não conhece, esse é o tal do flop disk, tá? Parece um conector de USB 3.0, né? Só que maior. Esse cara aqui, eu não lembrava dele não, tá? Esse aqui é saída de áudio digital. Não faço ideia qual que era a lógica disso aqui, tá? Porque eu acho que na minha época não cheguei a mexer nisso. Só que hoje em dia a gente tem exatamente a saída de áudio digital no USB, né? A gente tem no USB isso aí. Algumas curiosidades aqui. As portas PS/2, pouca gente sabe o nome desses caras. Por que é PS/2? Porque tinha o PS normal, que era o dobro do tamanho disso aqui. Pouca gente sabe disso. Aqui a gente tem a porta serial e aqui a porta paralela. Se eu não me engano, essa aqui é também conhecida como LPT8. Normalmente a gente usava para conectar impressoras, mas são portas de uso geral. O que encaixar aqui vai, basicamente é isso. E esse cara aqui, essa porta serial, ela era utilizada para conectar tipo joystick. Na minha época tinha alguns joysticks que iam aqui, tá? Curiosamente, a gente tem 4 portas USB, bem interessante. Eu acho que alguma delas deve ser 1.0, outras são 2. Aqui nas portas de expansão a gente tem portas 2.0, o que é curioso, tá? E deixa eu ver se tem mais alguma curiosidade. Ele tem aqui, eu pesquisei no manual, ele tem aqui uns pinos que permitem ligar essa máquina pelo teclado. Deixa eu ver. Cadê? Chassis Intrusion. Eu acho que deve ser... é aqui, ó. Esse aqui, ó. É PS2 Power alguma coisa. Isso quer dizer que se eu mudar esse pino aqui, eu consigo, tipo, aperta o teclado e a máquina liga. O que é muito legal. Eu sinto falta disso em notebooks, tá? Checando. Eu acho que é isso, pessoal. A gente tem mais um grande chip de comunicação. Eu acho que esse aqui é o Super I/O. É um desses dois aqui, é o Super. Ateros. Esse aqui deve ser internet. Isso aqui deve ser internet, isso aqui deve ser o Super I/O, muito louco, grande pra caramba. Tá? Aqui a gente tem o conector de áudio que temos até hoje, 2 USBs. Aqui o painel frontal tudo igual. E curiosamente, ele tem apenas um conector de 4 pinos do processador. Eu acho que deveria ser mais, porque o processador consome bastante. Então a gente vai fazer as conexões aqui, tá? Vamos conectar aqui o HD. Uma vez familiarizados com a placa-mãe, a gente vai testar esse bichinho aqui, tá? Então eu vou fazer aqui a conexão. Eu tenho uma conexão SATA. Deixa eu reconectar aqui esse cabo para não ficar muito apertado. HD está conectado. Conector 4 pinos. Eu troquei a pasta térmica e já verifiquei. A temperatura aqui está muito boa, tá? Provavelmente vocês vão ver isso pela limitação do HD. O que esquenta um pouco mais é esse chipset aqui, tá? Ele esquenta um pouco mais. Então vocês vão ver que eu já tenho aqui separado, ó, esse cara que eu coloco aqui por cima só para dar uma resfriada. Conectamos o 20 mais 4 pinos, tá? E como que eu faço para ligar? Primeiro eu vou conectar aqui a energia. Esqueci de conectar o VGA, né? Vamos conectar aqui o VGA.
Esse tipo de máquina, pessoal, o ideal seria você colocar uma placa de vídeo para ver se a memória aumenta para 4, talvez, né? Mas para tirar esse peso do processador, tá? Então, quando um sistema velho e antigo como esse, uma placa de vídeo das mais sem vergonha são muito importantes. Me dá um segundinho aí, eu vou atender o interfone. Pessoal, estamos de volta. Então tá bom. Então aqui tá tudo conectado. O próximo passo, a gente vai ligar essa máquina. Deixa eu mudar aqui para vocês verem, ó. Aqui assim. Pera aí. Deixa eu ver como que eu vou fazer. Aí. Eu quero que vocês tenham uma noção da demora. A BIOS dele eu não vou mostrar. É uma BIOS interessante. Daí como é que eu ligo? Eu faço curto nos botões de power. Deixa eu só pegar aqui. Só pegar aqui uma coisinha. Eu vou conectar teclado e mouse daí. Ó, então 3, 2, 1. Beleza. Vocês vão notar que a BIOS liga bem rápido. Ah, e eu coloquei Quick Boot, então provavelmente isso vai direto no Windows, ó. Ah, ele disse que não tinha teclado, né? Conectei o teclado. Nós vamos pro mouse. Uma coisa que vocês vão notar, pessoal, essas máquinas mais antigas, elas demoram em ligar, né? Isso é normal para esse sistema 4 GB e HD. E eu achei um pouco rápido, tá? Nos meus testes anteriores foi mais devagar. Então, como que a gente vai fazer para ficar um vídeo legal? Eu vou abrir o AnyDesk aqui. E eu vou conectar pelo AnyDesk, tá? Assim que eu conectar, eu mudo a tela. Ok, me dê um segundinho. Como eu já fiz essa conexão antes, ela está gravada aqui. E eu vou fazer essa manobra aí. Deixa eu ver se vai aparecer aqui a solicitação. Ok, aceitar. Bom. Aí, pessoal, o que nós vamos fazer, ó? Pera aí. Legal, então o que nós vamos fazer? Joga aqui na área de trabalho. Puxa o AnyDesk, dá pra gente maximizar aqui, né? Full screen. Pá. Então o que vocês estão vendo agora? Vocês estão vendo o computador, né? Que eu mostrei para vocês agora aqui o software, né? Então vamos lá. O que acontece? Primeira coisa que eu gosto de analisar é o gerenciador de dispositivos. E eu vou também puxar mais algumas informações para vocês verem o que a gente está fazendo aqui. E não, gerenciador de tarefas, falei besteira, desculpa. Gerenciador de tarefas. Aí, tô concentrado. Olha só. Aqui vocês conseguem acompanhar essa máquina, né? A gente está com Windows 10, então eu consigo abrir essa janela aqui. Nós vamos entender um pouco mais dessa máquina. Ok, abrindo mais um pouquinho. A gente está em 1080p aqui. Ó, então vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que ele reconhece 4 GB? Ele reconhece 4, mas usável 3.5 só, tá? Intel Core 2 Quad Q6600, excelente processador, ainda é útil, tá? Não tem VRAM dedicada, correto? E esse HD que eu mostrei para vocês, ele é o HD recém-formatado com Windows 10, tudo em dia. Legal? Windows 10. Então o que acontece, pessoal? Essa máquina, nossa dúvida é, será que dá para usar para alguma coisa? Dá para notar que ela não é uma máquina rápida,
né? Ela tem algumas limitações. Deixa eu abrir o Core Temp e o CPU-Z para vocês analisarem comigo. Ó, CPU-Z. Core Temp eu acho que não abriu. Vamos abrir de novo? Não? Aí, agora consegui. Então o que acontece, pessoal? Primeira coisa que vocês notam é que a temperatura máxima, cara, tá muito boa. Se você for pegar o Core do Squad, que é 6600, qual é o TDP dele? Vamos pesquisar aqui. Eu vou deixar como sempre visível, para a gente poder ter uma base aí. Para a gente poder ter uma base aí do que está acontecendo. O Wi-Fi eu estou puxando pelo... Eu conectei aqui no meu notebook e eu estou puxando pela Ethernet. Meu notebook funciona como... Ele roteia a internet daí, tá? A gente vai pegar... deixa eu lembrar o que a gente ia fazer que me deu um branco. Q6600. Dá lá. Ó, aqui, ó, 95 watts TDP. Eu não sei se vocês lembram, mas a gente está usando um dissipador box para esse cara. Ou seja, essa temperatura aqui não fecha. Ela está mais baixa que o normal. Concordam comigo? Isso quer dizer que o dissipador dele, mesmo ele chegando a 2.4, tá com uma temperatura muito boa. O que contribui para isso? Primeiro, 2.4 GB máximo, pessoal, não é um valor muito alto. Tá? Hoje em dia, quando você tem 95 WTDP, esses processadores chegam a 3.5, 4 GB, essa temperatura pula para 80, 90 graus do nada. Tá? Isso não acontece aqui porque ele não tem aquele turbo boost e tal, entendeu? Eu diria para vocês que esse 95 watts TDP também não parece 95, né? Na maneira como a gente está trabalhando nessa máquina. Eu acho que ela está na faixa dos 60, 65 mais ou menos. Esse é meu sentimento. Obviamente tem uma pasta térmica fresca, uma ventoinha lavada, tudo bonitinho. Fiz todos os cuidados, então juntando tudo isso que eu falei para vocês, o computador tem esse comportamento muito legal. E aqui eu não tinha visto que ele aguenta DDR2 e DDR3, cara. Ou seja, se a gente conseguisse uma placa-mãe com DDR3 e esse processador, a gente teria uma máquina extremamente boa. Vamos fazer uma pesquisa rápida aqui, ó. Vou forçar um pouco a nossa máquina aqui. Vocês estão vendo em tempo real ela funcionando. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu estou fechando as abas para não pegar muito a questão do HD, né? Ué? Eu só quero fazer as perguntinhas. O que está acontecendo? Deixa eu ver. Vocês conseguem ver que ele estava um pouco travadinho, né? Vamos lá. Então, preciso de uma placa-mãe compatível com Q6600 e DDR3. De preferência da ASUS, né? Eu coloquei ASUS porque é o que eu normalmente gosto de trabalhar, incomoda menos, tá ligado? Olha só, então vamos fazer uma pesquisa, ver se a gente encontra essa placa aí, né? Ó, suporta até 8 GB, micro ATX. Ok, ela é híbrida, essa aqui me interessa, ó. Essa aqui é mais legal, então a gente tem duas, uma que suporta até 16 GB e aqui uma que é híbrida. Vamos fazer uma pesquisa rápida no Mercado Livre aqui. Por mais que essa máquina seja antiga e tenha muitas limitações, dá para usar, ó. Vamos buscar. Eu já tive essa híbrida aqui na loja, tá? Eu já trabalhei com ela alguma vez.
Não tem. P5K. Eu acho que a gente não vai conseguir, né? P5KC. Será que essa é o termo correto? Não tem. Vou fazer o seguinte, vamos lá no Google rapidinho. Ó, reparem como eu estou usando normal aqui a máquina, com as limitações dela, obviamente, né? Estou usando normal. Temperatura, precisa nem se preocupar com ela não. Faltou um Enter aqui, né? Ok. Eu quero shopping. Será que tem isso aí, mano? A P5K não tem, então pula fora. Isso aqui seria interessante, porque daí se eu vendesse para um cliente, a gente vendia com o DDR2 e dava oportunidade para ele de usar DDR3, né? Ele diz que essa aqui é a mais comum. Eu quero mais. Vamos ver se tem mais alguma híbrida aí. Me sugere outra híbrida, qualquer marca que tenha disponibilidade no mercado brasileiro. Pum. Então esses 4 GB tá no limite aqui, né, pessoal? Vamos lá. Temos essa ASRock muito louca aqui. A ASRock, ela tem mercado grande, né? Eu acho que não copiou. Vamos de novo. Copiar. Colar. Será que tem esse negócio aí? Oh. Bah, que salgado, hein? Só que essa aqui só tem uma, não tem as duas. Essa aqui talvez tenha as duas. E eu tô achando que, tipo, não tem a placa. É uma placa muito antiga, né? G41CM. Vamos ver aqui. G41CM. Não. Tem aqui GA41M da Gigabyte. Assim, eu não esperava encontrar nada, tá? Eu acho que o que vier é lucro, tá, pessoal? Só que eu não tô vendo elas com... Elas têm que ter 4 slots, 2 de um, 2 do outro, saca? Eu não tô vendo isso aí. O que me faz crer que migrar direto para uma DDR3 seria o ideal. Vamos lá. E aí? Nada? Nada. Então a gente não tem isso que eu tô bolando para fazer. Como eu já vi uma placa dessa, pessoal, eu já cheguei a ver, eu tive aqui na oficina, acabou vendendo rápido porque tinha um cliente que estava interessado e a gente fez a venda, né? Muito louco isso aqui. Bom, então vamos supor, tudo bem, a gente não quer nada híbrido, o que, que seria algo melhor? Então vamos só para... vamos pegar esse aqui, ó, que ela aguenta ter 16 gigas, que é muito legal. P5, P43, existe isso? Ele já é 1155, deixa eu... Não, é 775, né, o nosso. Então, na verdade, a gente tem que buscar uma placa-mãe 775, não? O que, que nós vamos encontrar aqui? PC Brasil, eu não sou tão fã. Essa aqui tá bonita, hein? Vamos ver quanto que ela aguenta de...
Essa aqui é nova lacrada, DDR3. Será que nós não vamos encontrar uma demarca? Nem que seja usada, né? Aparentemente não. Tem que ter criatividade, né? Tipo, essas máquinas antigas aí, tem que ter alguma criatividade. SS, tá bom. Só por curiosidade, eu cliquei aqui. Ele já vem com processador aparentemente. Ó, que nem eu mostrei pra vocês, né? Chipset, que chip de comunicação, pá. Deixa eu pensar. 8 GB de memória DDR3. 8 GB já aguenta, tá? Já é um primeiro passo. Então, assim, tipo, depende muito do que a pessoa está procurando, tá? Se você precisa de um computador para fazer o básico, vocês estão vendo aqui que está funcionando bem, ó, tá? Não é para jogar, obviamente. Você pode, por exemplo, abrir um Word, né? Aqui, ó. Vamos abrir um Wordzinho. Você consegue abrir um Excel. E você consegue fazer isso porque o processador é muito bom. A limitação está na memória. E você repara que o HD, qualquer coisa que eu faço, o HD vai para o 100% com muita facilidade. Então, uma manobra para você deixar essa máquina rápida seria meter um SSD, tá? Então, a pessoa que tiver um pouco de condições, né, você pode comprar esse cara e daí, na primeira oportunidade, adquire um disco estado sólido, né, SSD. Aí você pega e utiliza esse HD que vem com ela como armazenamento, né, faz a formatação, tudo, e vai se ganhar muita velocidade, viu? Tu vai ganhar muita velocidade de utilização, porque um dos maiores limitadores é o HD. Eu te garanto que, cara, mesmo com 4 GB, se for usado, por exemplo, para atividade de escritório, coisa básica assim, dá boa. Ó, tá vendo? A internet está puxando bem, não sei porquê. Eu quero abrir um documento em branco aqui. Bom, ó, tranquilo. Obviamente está um pouco devagar, mas isso é esperado, né? Ó, pipipi, popopó, pipipi, popopó. Essas letras elas estão assim porque eu fiz um ajuste no Windows, mas dá pra gente melhorar, ó. Vamos desfazer o ajuste que eu fiz. Existe um ajuste no Windows que a gente fazia para máquinas mais velhas, que é aqui, ó, em controle avançado. Desempenho. Aí a gente vai no... Aqui em algum lugar tem fontes, né? Usar fontes canto arredondado. Deixa eu ver se vai fazer... Aqui, ó, pronto. Só aqui já dá ok, aí você volta, ó. Voltou ao normal. Tá vendo? Então, você pode trabalhar, você pode, em paralelo a tudo isso, abrir um e-mail aqui e tal, tá entendendo? Deixa eu ver se ele tem a GPU aqui, só para ver como é que tá a nossa GPU. Ele não mostra, né? Mas a gente está usando bastante GPU devido ao AnyDesk, tá? Então, pessoal, vocês vamos ver quem que está comendo o HD aqui por curiosidade? É o Office está fazendo alguma coisa no HD, tipo, atualizando e tal, enfim. Mas você pode utilizar aqui, né, tipo, colocar suas fórmulas, esse cara mais esse cara, pá, trabalha aqui, tranquilo, na velocidade da máquina, né, tipo, para quem precisa, para quem quer gastar pouco, eu acho que é uma possibilidade sim, tá? É uma máquina que atende dentro das limitações dela. Legal? Certo, pessoal? Então, assim, hoje em dia, ter uma máquina dessas, eu vou deixar aqui para vocês verem o comportamento. Hoje em dia, ter uma máquina dessas faz sentido? Depende do que você for fazer.
se for estudante e precisa muito de uma máquina e não tem condições de adquirir nada melhor, você tem, ó, uma máquina dessas, uns 200, 300 reais, tu adquire, tá? Aí se conseguir, tipo, uma tela velha e uma fonte velha, pronto. Já tem um computador para você poder trabalhar, né, até fazer um dinheirinho e começar a melhorar aos pouquinhos, né? Tu pode passar para frente isso aqui. Então aqui a gente tem o Core 2 Quad Q6600, eu acho que só esse processador já dá um caldo aí, tá? Placa-mãe que a gente já olhou, P5G-CMX, tá? Onde ele tem o North Bridge e o South Bridge, né? O que é bem difícil de ver. LPC-IO, né? Deve ser o tipo da nossa BIOS. Muito interessante isso aqui, tá? Memória 4 GB DDR2, que vocês conseguem ver as duas memórias. Elas estão rodando em Dual Channel. Ele mostra aqui que estão dual. Aham, aqui ó, eles estão em Dual Channel. Legal, né? Graphics Intel 8294 5G, que é o nosso South Bridge. É isso, né? Nosso South Bridge aqui. É isso ou não? Não, tá meio zoado, porque aqui tem o i945 e ele usa o 82945. Mas tudo bem, vocês entendem. Vocês veem que é meio zoado ali, né? E é isso, pessoal. Então, com isso a gente vai finalizando a análise dessa máquina. Eu tava... Por algum momento eu pensei em rodar um LOLzinho aqui para ver se rodava, mas eu acho que ó, só de a gente arrastar essa máquina, ela fica meio lerdinha, né? E isso tem mais a ver pelo AnyDesk do que a máquina em si. Mas mesmo assim, eu acho que não valeria a pena, né? Fazer esse teste não. Que vocês conseguem ver ela funcionando, né? Aqui, o fato dela ter um PCI Express X16, né? Compatível, provavelmente da primeira geração. Dá para conectar bastante coisa. Como falei, eu recomendaria conectar uma placa de vídeo, né? Para ver como que o PC se comporta. Talvez tiraria um pouco de peso do processador, deixaria o sistema um pouquinho mais leve, tá entendendo? E se colocasse um SSD, eu acho que essa máquina ela ficaria umas 2 vezes mais rápido no mínimo, o processador ia trabalhar mais e esquentar mais um pouquinho, porém íamos ter um sistema extremamente legal. Tá aí, feita análise pela Dr. InfoHouse, espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida manda nos comentários e até o próximo vídeo. Legal? Valeu, meus queridos! E eu tô brigando para sair aqui. E 3, 2, 1, fui!